conversa aí das meninas e até numa curiosidade também, a gente chegou a esse tema que eu acho que pode ajudar muita gente. Eu mesma não tinha o menor esclarecimento a respeito do assunto. Então, quem quiser mandar perguntinha e se identificar com a pauta, porque a gente vai fazer um teste ao vivo, acho que vai ser super bacana. A gente convidou a neurooftalmologista, doutora Marcela Barreira. Bem-vinda. Tudo bem? Tudo. Bom dia. Bom dia. Prazer tê-la aqui. E realmente o assunto chama a atenção porque poucas vezes a gente para, enfim, entender um pouco melhor, né, a respeito do daltonismo. Às vezes as pessoas se identificam ou você conhece alguém, né, que seja daltônico e tal, mas não... Como funciona, não para entender o que está acontecendo. Então, para começar, queria que você explicasse o que é o daltonismo. Na verdade, o daltonismo, o que acontece? A gente tem a retina, que é esse para você ver aqui no fundo do olho. Tá. E a retina, ela tem células que recebem a luz e interpretam a cor. Tá? Então, o daltonismo, na verdade, é uma deficiência nessas células em interpretar alguns feixes de luz. Então, o feixe vermelho, o feixe verde ou o feixe azul. Tá. Dependendo da deficiência, a gente vai ter um tipo de deficiência de visão de cor. Que são aí, algumas a gente pode colocar graus do daltonismo. Exatamente. Tá. Tudo recebeu o nome de daltonismo porque quem primeiro estudou isso foi Dalton, que era daltônico e acabou ficando tudo como daltonismo. Mas nós temos uma grade de deficiências de visão de cores que variam dependendo da célula que está lesada, que são os cones. Tem nomenclaturas até diferentes. Exatamente. Do daltonismo. A gente já vai mostrar, mas antes até, eu acho que também é algo curioso e me chama muita atenção, é genético. Então, assim, genético. A pessoa vai nascer com o daltonismo. Isso. A deficiência mais comum, que é a do verde e vermelho, ela é genética ligada ao X, que a gente chama. Tá. X é o gene que a mãe passa, a mulher passa. Então, quem é mulher tem 2X. Ela recebeu um X do pai e um X da mãe. E o homem tem um X e um Y. Como ele é ligado ao X e recessivo, eu preciso de 2X doentes para eu ser daltônico. Então tem que ser dos dois. Tem que ser dos dois. Só que o que acontece? O homem só tem um. Então o homem, se ele receber um só, ele já é daltônico. A mulher precisa receber dos dois. Perfeito. Por isso que a incidência em homem é muito mais alta do que em mulher. Em mulher. Olha só, curioso isso, né? A incidência, só para comparar, é em torno de 8% em homens e 0,5% em mulher. E até, a gente vai fazer um teste daqui a pouquinho, inclusive a gente foi para as ruas para perguntar para o pessoal como é que eles enxergam aí essa imagem, né, que é a do teste, é a original, é a que deve ser utilizada. Porém, vocês fazem o diagnóstico aí já nessa primeira parte da vida, assim, já na infância? Dá para fazer já na infância. Normalmente, são os pais que começam a perceber que a criança começa no período escolar a ter alguma dificuldade na identificação das cores. Então, o pai começa a falar assim, ele troca as cores, ou a professora dá algumas atividades e ele não reconhece as cores do jeito que ela esperava. E aí, normalmente, o pai procura a gente. E daí, a gente precisa, como é um teste que são números, então eu preciso que a criança pelo menos consiga falar os números. Então a gente tem um limite de idade que você consegue fazer o diagnóstico. Então crianças muito precoces, sim, a gente não consegue. Porque não vai ter a definição do número que faz parte do teste. Mas ele vai evoluindo, a gente vai começar até com o primeiro tipo, então nós vamos começar como é que é a visão normal, né? Isso. E eu queria entender se isso vai evoluindo, ele pode piorar ao longo da vida ou não, é algo que vai ter uma manifestação, enfim, a vida inteira da mesma forma. Da mesma forma, ele não piora, porque as células, elas não estão perdendo ou sendo lesadas. Certo. Ela nasceu com aquela deficiência, daquele jeito característica. A vida toda. Certo. Então a visão normal é essa, né? Esse aqui é o espectro da luz branca. Da luz branca. Que se divide em todas essas cores, com todas essas tonalidades. Tá. Aí na próxima foto, olha lá. A gente tem já um tipo, que esse é o deuteranomalia. Isso. Nisso, na verdade, toda vez que você tem anomalia no nome, isso quer dizer que você tem células presentes, mas algumas com mutação, então respondendo mal. Certo. Aí você tem uma resposta parcial. Então, o deutero é de verde. Então, certo. O que eu tenho? Eu tenho as células que responderiam à cor verde, deficientes. Não todas, mas algumas. Entendi. Então, o que acontece? Começa...
o verde e o vermelho, eles são casados, eles respondem juntos. Então, quando eu estimulo o verde, eu estimulo o vermelho e vice-versa. Tá? Eles têm um canal de transmissão que são canais oponentes, que a gente chama. Então, se eu tiver dificuldade no verde, não é só o verde que vai sumir, o vermelho também vai ter. Você pode ver que aqui ficou marrom. Marrom, E as cores começam a perder contraste. A gente consegue comparar, colocar juntas? A visão normal? Eles vão tentar dividir a tela, então. Essa é a mais comum e normalmente tem pacientes que às vezes nunca diagnosticam. Porque é leve. Ela é leve, Ela é leve. Se você olhar, você precisa voltar na normal para você ver que é um contraste. Isso por isso que eu pedi. Então, nesse caso, essa seria um grau leve. Exato. Todas as anomalias são mais leves, porque você tem a célula normal junto. Entendi. Vamos para a próxima, então, porque daí, olha, vamos colocando na memória os tons aí. E em casa, quem também se identifica. Essa já é um pouco mais intensa, né? Aqui é protanopia. A protanopia, o pró é de vermelho. Então, são as células que deveriam responder ao vermelho, não respondem. Mas, de novo, quando eu tenho vermelho e verde, se eu não respondo ao vermelho, não respondo ao verde. E nopia quer dizer que eu não tenho nenhuma célula respondendo ao vermelho. Então, é muito mais severo. Você vê que aqui já virou tudo um tom meio pastel. Aí a pessoa enxerga aqui... Porque o que acontece? É verde e vermelho. Então, a gente vai ter os espectros do verde e vermelho. Amarelo, laranja, vermelho, pink, isso tudo é espectro do vermelho. Verde, verde claro, entra no espectro do verde. O azul é uma célula separada. Por isso que ele vê o azul. Entendi. Mas ele daí não consegue distinguir aqui o que é vermelho, o que é verde, o que é amarelo. O que é amarelo. Olha, interessante isso. Tem mais uma, né? Olha lá. A próxima... O daltonismo, então, total. Isso aqui é muito raro, tá? Quando você não tem nenhuma célula funcionando. A pessoa só vê em cinza. Porque a gente tem duas células na retina. O cone, que é esse que responde à luz colorida, e os bastonetes, que são as células que respondem ao escuro. Então, é a visão cinza, preto e branco. Então, eu só vou ter resposta de bastonete. Isso aqui é super raro e são pacientes normalmente que têm, além de tudo, muita fotofobia. Ou seja, uma reação muito exacerbada à luz. Por causa da não resposta de cones. Então, aqui é bem mais raro. Aí, então vamos fazer o seguinte, a gente foi para as ruas para mostrar o teste. A gente está aqui, na verdade, com um exemplo. A doutora estava explicando para a gente, antes do programa começar, para mim e para a Gláucia, que o real teste ele tem que ser feito partindo deste livro, porque o que vai comandar aí é essa parte da incidência da luz e dos tons que eles estão... Os contrastes. Por isso que a gente não pode imprimir e fazer cópia desses livros, por exemplo. Tem que ser original, porque eles são feitos com os tons certos para a resposta. Certo. Então, o diagnóstico só se dá por ele. Só se dá por ele ou outros da mesma linha. Da mesma linha. Mas aí a gente fez uma brincadeira e fomos lá para as ruas. E daqui a pouquinho eu quero ver aqui quem aqui no estúdio vai passar pelo teu. Toninho já tá assim, eu adoro, Toninho. Vamos lá, vamos ver o que o pessoal nas ruas respondeu na tela, olha lá. Maria, você consegue visualizar o número no centro desse círculo? 74? E desse daqui? Mas... 78? Beatriz, você consegue visualizar o número no centro desse círculo? Sim, 74. E neste círculo, você consegue visualizar o número? 18. Você consegue visualizar o número no centro desse círculo? Não, eu não consigo visualizar nada. Para mim é tudo igual. E esse, você consegue visualizar? Não vejo nada também. Tudo a mesma coisa. Você consegue visualizar um número no centro desse círculo? Eu consigo, 18. E esse número, você consegue visualizar? Sim, é o 74. Olha, é muito interessante e é mais interessante ainda aprender. Eu acho que a gente vai poder ajudar muita gente, porque a gente vai fazer o teste ao vivo aqui no estúdio. Eu vou convidar, tá cheio, o estúdio tá cheio hoje. Eu vou convidar. Você vem, Fá? Quer aproveitar e passar pelo teste? Você tem algum diagnóstico? Não, né, Toninho? Vem pra cá, então. Pega o microfone, por favor, pra ela, trocinho. A querida Fabi, vocês já conhecem, hoje é aniversário dela, é uma fã muito querida que todo ano, no dia do aniversário dela, no dia do aniversário do programa, ela vem me ver
entendeu? É aniversário dela, mas ela vem me ver. Parabéns. Saúde pra você sempre. E tá sempre junto comigo, grudada. Isso aqui grudada. Me manda o WhatsApp, trocamos mensagens, assim que é bom. Vamos lá, Fá, você já fez algum teste desse? Não. Você já teve alguma impressão que você possa ser, assim, ter aí algum, enfim, não conseguir enxergar bem algum tom? Não. Nunca aconteceu. Então tá bom, vamos começar com você, depois quer fazer, Toninho? Todo mundo, vamos lá, doutora, como é que a gente faz então? Então, assim, ó, a gente vai pegar, porque a gente tem que começar sempre dessa primeira que é a base, que todo mundo vê. Ah, tá. Que é esse aqui. Certo, o 12. Tá? Então aqui, você tá vendo? Então, será que a gente consegue chegar pra cá uma das câmeras pra mostrar ela olhando e o que eu fecho aqui? Isso. Onde é melhor pra vocês, meninos? Aí, foi. Pronto, aí. Perfeito. Então isso aqui é a base, todo mundo consegue ver, tá? Então, aí você vai passar pras placas. Tá. 8, 5, 29, 74, 7, 45. Boa, hein? 2. Esse daí já não. Aí não tem. Não tem. Tá Acertou. 16. Ótimo. Ó. É isso aqui. Então, acertou tudo. Tudo. Nota 10. Obrigada. Vou fazer brincadeira com os meninos, daqui a pouquinho você vai experimentar a culinária, tá? Feliz nível? Ai, que delícia, linda. Ó, seguinte. Tem um negócio que me chamou a atenção, é que eu não sei se alguém vai errar, né? Porque a gente já fez e já contou. Porém, explica para o pessoal, então, doutora, que existem aí erros que não são considerados erros que dariam um diagnóstico de daltonismo. Na verdade, a gente, o errar, você não pode simplesmente errar o número e falar um número aleatório. A gente tem erros específicos. Se o paciente não erra o número, que é, por exemplo, onde está o 74, se você quiser abrir ali, vamos lá. Ele tem que falar 21, para ele ser uma pessoa com dificuldade para reconhecer, entendeu? 74 tem que ser 21. Então não é. Se ele falar 70, você não considera isso um erro para fechar diagnóstico. O 29 é 70 que a pessoa tem que responder. Então a gente tem uma tabela de erros específicos. Não é simplesmente um erro. Entendi. Se o paciente não vê nada, nem não reconhece nada, só a tabela do 12, ele é considerado um daltônico completo. Que daí ele não reconhece nenhuma das placas. Tá? E aí, quando você tem os erros, a gente considera aqueles parciais. Que daí a gente vai descobrindo, porque aqui vai ser a do verde, o outro vai ser a do azul. Na verdade, essa tabela aqui só vê verde e vermelho. Ele não checa se você tem o azul. O azul. Tá? A gente tem testes específicos para o azul. O azul é extremamente raro. Então, as deficiências congênitas do azul-amarelo são muito raras. Então, menos de 0,01% da população tem. Então, a gente tem testes específicos só para o azul-amarelo. Então isso aqui é o mais comum. Esse aqui é o mais comum. Mas se você tiver uma deficiência de azul-amarelo, esse teste não pega. Porque só tem verde e vermelho. Quer tentar, Toninho? Quer? A cara tá com vergonha? O quê? Tá? Então vem cá. Ele tá me olhando, ele já tava tentando adivinhar lá, microfone. Vamos tentar. Vamos lá, Toninho, vem cá. Tem alguém que tenha o diagnóstico e queira falar? Se alguém, né, enfim, seria. Aqui não temos. Ó, doutora, você pode segurar. Então vamos lá. Essa é aquela que todo mundo vê, então. Número 12. Isso. Número 8 e o 5. Joia. Número 29 e o 71. 74, desculpa. Número 7 e o 45. Joia. Número 2. Aqui eu não identifiquei. Não tem. Número 18. Quase. 16, mas tá bom. Esses aqui não é um erro. Não é um erro. Aí. Foi próximo, Toninho. Aprovado. Tá aprovado. Obrigada. Viu? Não, e você sabe que tem uns que dá uma embaralhadinha mesmo, né? Ele falou o 18, 16 ali. É por isso que a gente não considera todo erro. Você tem que ser o erro específico. Muito bom. Tem perguntinhas do público, olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Já a gente vai falar daquela polêmica lá das cores também. Tá bom. Ana, um beijo, obrigada. Existe algum tratamento, então, pro daltonismo? Na verdade, não tem nenhum tratamento hoje específico. A gente tem bastante estudo de terapia genética para tentar, com a terapia genética, melhorar, reverter essas mutações que a gente tem. Mas isso ainda é estudo. O que tem hoje lançado no mercado é um óculos
de uma empresa internacional, a gente não tem ele comercializado no Brasil, mas a pessoa consegue comprar até pela internet, que se você for ler a respeito, ele fala que trata o daltonismo, mas na verdade a ideia dele, ele melhora contraste. Entendi. Como as cores ficam todas mais apagadas, então tudo fica mais ou menos no mesmo tom, ele consegue realçar contraste. Então ele melhora um pouco a visão do paciente, mas ele não trata, porque a gente está falando aqui de uma doença genética. Tá. Então ele não consegue reverter. Mas dá mais conforto para o paciente. E só que ele só funciona ao ar livre. Em ambiente interno, a resposta é bem mais fraca. Então, normalmente para o paciente dirigir, para a pessoa fazer atividades ao ar livre, ele tem tido uma boa resposta. Isso são os últimos trabalhos que a gente viu. E algumas lentes também é possível? Esses óculos são feitos com lentes específicas. Agora, lente de contato, por exemplo, não muda, lente polarizada não muda, lentes de óculos, independente do tratamento, não vai mudar em nada. E aí, doutora, antes até da gente falar da polêmica das cores, o que chama muita atenção também, eu acho importante que o público tenha essa informação, é que a parte genética é extremamente importante, mas existem outras possibilidades e outros casos que a pessoa também pode, né, enfim, chegar a adquirir ao longo da vida do daltonismo. Na verdade, a gente chama o deficiência genética congênita, que aí entra o daltonismo, e as deficiências adquiridas, que são por doenças. E daí a gente tem várias doenças que podem fazer com que o olho responda menos ao estímulo de visão de cor. Então, as principais doenças são as neuropatias. Então, uma inflamação do nervo óptico, só para mostrar aqui, o nervo óptico está aqui. Ele sai daqui da retina e ele tem todo um trajeto dentro da cabeça. Então, qualquer lesão que ele sofra em alguma parte desse trajeto, ele vai ter uma resposta pior a tudo. Mas a contraste e a cor, isso é muito exacerbado. Então, o paciente fica com uma deficiência de visão de cor, mesmo não tendo nascido com isso. Então, a gente consegue testar isso nos pacientes. Normalmente, daí é um paciente que vai ter um olho bom e um olho com a deficiência, diferente do daltônico, que são os dois olhos acometidos. Diabetes também? O diabetes, porque ele acomete a retina. A retina, ela é responsável pelo azul-amarelo, pela visão do azul-amarelo. Então, que é aquela que você disse que até... Isso, que genética ela é rara. Mas dentro das doenças de retina e das neuropatias, ela não é tão rara assim. Entendi. Então, uma diabetes ou um outro tipo de lesão de retina pode levar a uma deficiência de visão de cor. Tá aí. Vamos, então, para um assunto que esse é interessante também, curioso. Há um tempo atrás rolou na internet, né? Algumas fotinhos, assim, né? Aquela história do vestido, que cor que a pessoa enxergava o vestido. A gente tem um tênis também, a gente fez a brincadeira lá na produção e realmente cada um enxerga de uma cor, é muito louco. Por que isso acontece? Vamos colocar a foto aí que a gente tem, então, na tela. Eu estou olhando e estou enxergando branco com dourado. Eu tô vendo azul com dourado. Isso é muito engraçado. Quem tá vendo branco, quem tá vendo azul? Azul. Quem tá vendo branco? Eu também. Quem tá vendo azul? Gente, vocês não sabem aqui, isso é muito legal. É muito legal. Por que isso acontece? Mas, na verdade, o que isso acontece? Não tem nada a ver com não daltonismo. Tem nada a ver com daltonismo, né? Porque quando a gente processa a visão de cor, a gente processa ela de 3 formas. A gente vai ter o tom, que faz com que você identifique o tom, tipo azul, amarelo, vermelho. Aí você tem a saturação, que vai fazer com que você veja um mais brilhante, um menos brilhante. E dependendo da incidência da luz no seu olho, você pode ver diferentes tons dentro desse tom que eu falei que é casado. Azul, amarelo, verde e vermelho. Então, por isso que aqui você pode, às vezes, ver o branco com dourado ou o azul com dourado. Depende, então, pela incidência da luz. Nos nossos olhos. Nos nossos olhos. Olha lá. A luz do ambiente influencia, dependendo de como a luz do ambiente está. Não é a incidência da luz do ambiente no objeto, mas é no nosso olho. Tá, então aí a gente está vendo uma foto, mas poderia ser uma peça aqui ao vivo. Poderia ser a nossa roupa. Poderia ser a roupa. E aí algumas pessoas veem tal cor e outras. Mas normalmente é dentro desse contraste azul-amarelo. E o tênis? Vamos botar o tênis? O tênis é legal também. Vamos ver a cara da gente. Bom, olha o tênis. Eu enxergo ele rosa com branco. Eu também. Rosa e branco. Que cor a Fuzi?
Cinza e verde. Quem enxerga rosa e branco? Eu. Quem enxerga cinza e verde? Ai, gente, vocês não sabem. Eu queria uma câmera no estúdio todo pra mostrar o povo levantando a mão. Gente, então é isso, que coisa interessante. De novo, você tá vendo que a gente tá comparando uma cor que é do espectro do vermelho com o verde. Ninguém tá falando que viu em azul ou amarelo, por exemplo. É vermelho e verde, ou dentro do espectro do vermelho. O rosa, o laranja, pro verde. Pro verde. É pela incidência. Muito legal isso, muito interessante. Diretora, você tem mais alguma pergunta? A Glaucia estava cheia das perguntas enquanto a gente fazia a reunião de pauta. Se tiver, você me manda. Tem perguntinha do público? Vamos para a perguntinha do público. Adorei. Não tem problema. Às vezes a gente foge também um pouquinho, mas quiser mandar pergunta que foge um pouquinho do assunto, não tem problema. É essa? Tá aí. Rose, obrigada, um beijo pra você. Tive um descolamento de vítreo e estou visualizando uma teia de aranha. Estou sentindo que está sumindo, mas gostaria de saber se pode sumir por completo. Pode. Na verdade, essa teia de aranha que ela está vendo se chama mosca volante. Isso é um sintoma muito comum, porque o que acontece? Isso aqui é nosso olho, tá? Então ele fica todo, ele é preenchido por vítreo. Só que o vítreo ele tem uns pontos de aderência na retina. Tá. Toda vez que o vítreo solta da retina, ele fica mais fluido. Então a gente tem a sensação dele se mexer dentro do olho. Tá. Então, conforme ele se mexe, dá essa sensação de uma teia de aranha. Tem gente que fala que parece uns cabelos, tem gente que fala que parece umas mosquinhas. E acabou sendo denominado mosca volante. No geral, ele some sozinho mesmo. Não tem nenhum tratamento cirúrgico. A maioria das vezes não é nem que ele some, a pessoa para de perceber. Porque já continua lá. Entendi, de uma hora para outra. Para a gente fechar, doutora, assim, o que vocês até indicam para melhorar a qualidade de vida do paciente, então, que tem uma dessas, né, desses diagnósticos que a gente mostrou, até para que tenha um conforto maior e até para que não tenha problemas de segurança, porque em alguns momentos, até como a gente colocou na direção, farol, enfim, situações aí do nosso dia a dia que a pessoa pode diminuir a própria segurança. O daltônico leve, ele no geral, ele tem muito pouco comprometimento do dia a dia dele. Ele, assim, vai ter comprometimento dependendo de escolhas profissionais, muitas vezes, assim, design de interiores. Não dá para você ser daltônico. Tem algumas profissões, por exemplo, que exigem, né? Por exemplo, piloto você não pode ser porque eles fazem o teste, exército, força aérea. Então, dependendo da profissão, você tem que programar uma escolha. O daltônico, ele acaba se virando muito bem. Ele acaba aprendendo. Porque, por exemplo, no sinal, ele não vê o vermelho, mas ele vê aceso. Ele sabe que um está aceso, sabe qual é a ordem dele. Ele sabe a ordem. Tanto é que não é exigido o teste para tirar a carteira de motorista. É verdade. Porque a gente não precisa, eles conseguindo perceber o contraste do aceso, já é suficiente. Já é suficiente. Mas ele é um paciente que acaba tendo que tomar... O principal que a gente pede para diagnosticar é, assim, para cuidar com as crianças. Porque, às vezes, na escola precisa ser direcionado esse tratamento. Sem dúvida. E, às vezes, a professora não sabe lidar com a dificuldade da criança. A criança realmente tem uma dificuldade real e acaba não sendo diagnosticada. Pois é, tá aí. Bela pauta. Parabéns. É da Juju? Gostei, hein? Muito legal. Eu achei assim, é claro que a gente está falando de um problema que diminui qualidade de vida e uma série de coisas, como você comentou, quem tem e tem o diagnóstico aprende a lidar e tal, mas é muito interessante aprender a respeito disso, entender esse lance da incidência da luz, etc., das cores. Enfim, eu acho que valeu super. Eu vou deixar um contato, então, para quem quiser entrar em contato com a doutora Marcela Barreira, que é neurooftalmologista. O site é Kinder, tudo junto. Kinder é com K. neurokinder.com.br. Você já encontra o trabalho dela. Obrigada. Obrigada. Muito legal, parabéns. Super Obrigada. aula.